Um milionário casa com sua recém-contratada empregada pouco atraente por causa de uma aposta, mas o que ele descobre na noite de núpcias o deixa chocado. Antes de começarmos a história, comenta abaixo de onde você está assistindo. Aproveitem a história. A festa na mansão Montero estava a todo vapor. Arthur Montero, o anfitrião da noite, estava rodeado por seus amigos ricos, todos envolvidos em conversas alimentadas por champanhe e egos inflados. Arthur, com seu habitual ar de superioridade, comandava a atenção da sala como sempre fazia. Thomas Soriano, conhecido por sua língua afiada e gosto pela provocação, aproximou-se com um sorriso zombeteiro. Segurando uma taça de vinho, fixou o olhar diretamente em Arthur. Arthur, começou Thomas, a voz pingando malícia. Você está sempre dizendo que o dinheiro pode comprar e mudar qualquer coisa, que tudo neste mundo pode ser transformado com o preço certo. Arthur ergueu uma sobrancelha, ligeiramente entediado. Não é verdade. O dinheiro é a ferramenta mais poderosa que existe. Com ele, não há limites. Thomas inclinou a cabeça, fingindo considerar a resposta. É fácil dizer isso aqui, cercado por pessoas que só te dizem o que você quer ouvir. Mas você pode provar. O grupo ao redor deles ficou em silêncio, intrigado pelo desafio. Arthur pousou sua taça em uma mesa próxima e cruzou os braços, sua postura desafiadora. E como exatamente você espera que eu prove algo que já é óbvio? Thomas deu um passo mais perto, um sorriso astuto se espalhando pelo rosto. Aposto 5 milhões de dólares que você não consegue se casar com alguém fora do nosso círculo social, uma mulher que não se encaixe nos seus padrões de beleza ou no seu mundo. E tem mais, você deve permanecer casado com ela por 3 meses, convencer o mundo de que o casamento é real e transformá-la completamente. A risada de Thomas ecoou pela sala, acompanhada por alguns murmúrios e olhares curiosos. O clima no grupo mudou imediatamente enquanto todos esperavam pela resposta de Arthur. Arthur soltou uma risada curta e sem humor. Você não pode estar falando sério, Thomas. Eu? Casado com uma mulher fora dos meus padrões. Por 3 meses. Isso é tão ridículo que nem merece uma resposta. Thomas ignorou a recusa inicial de Arthur e casualmente olhou ao redor da sala. Foi quando avistou Maria, carregando uma bandeja de taças de champanhe pela sala. Seu cabelo estava preso em um coque simples, e ela usava um uniforme preto e branco impecável. Sua postura era humilde, seus olhos baixos enquanto fazia seu trabalho diligentemente. Thomas acenou com a cabeça na direção dela e riu. Que tal ela? Sua empregada? Ela é, peculiar, completamente fora do seu tipo, perfeita para o desafio. Arthur seguiu o olhar de Thomas e franziu a testa quando reconheceu Maria. Você só pode estar brincando. Eu, casado com uma empregada. Isso é totalmente absurdo, mesmo para você. Por que não? Rebateu Thomas, seu sorriso cheio de provocação. Se o dinheiro realmente compra tudo, isso deveria ser fácil para você, certo? Afinal, você é o grande Arthur Monteiro. Ou está com medo de perder a aposta? Os convidados ao redor prenderam a respiração, cativados pela tensão crescente. Arthur manteve o olhar fixo em Thomas, sentindo o desafio atingir seu orgulho. Ele sabia que recuar agora faria todos o verem como um covarde, algo que ele não podia permitir. Arthur umedeceu os lábios, considerando cuidadosamente seu próximo movimento. Finalmente, pegou sua taça de vinho e tomou um pequeno gole antes de declarar, com um sorriso frio, fechado. 3 meses com ela. E vou provar a você que não há desafio que eu não possa conquistar. O grupo irrompeu em murmúrios e risadas, mas Thomas simplesmente sorriu, satisfeito. Ele estendeu a mão e Arthur a apertou firmemente, selando o acordo. Isso vai ser divertido, disse Thomas com um tom zombeteiro. Mas lembre-se, você tem que fazer parecer real. Quero vê-la ao seu lado em eventos, vestida como uma dama da alta sociedade. E se você falhar, ficarei 5 milhões de dólares mais rico. Arthur estreitou os olhos. Eu nunca falho, Thomas. Prepare-se para abrir sua carteira. Na manhã seguinte, Maria estava na cozinha lavando a louça quando ouviu passos atrás dela. Virando-se, viu Arthur Montero parado na porta, mãos nos bolsos e o olhar fixo nela. Sr. Montero, precisa de algo? Perguntou ela hesitantemente. Sim, Maria, respondeu ele, aproximando-se. Preciso falar com você. É sobre uma proposta. Maria franziu a testa, confusa. Uma proposta. Arthur inclinou-se ligeiramente, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele sabia que para convencer Maria, precisaria encontrar o tom certo. Quero que se case comigo. O prato escorregou das mãos de Maria, batendo na pia e espirrando água por toda parte. O quê? Você ouviu bem.
Arthur manteve o tom calmo, como se estivesse discutindo negócios. É um contrato, um casamento de conveniência. Você será minha esposa por 3 meses e, em troca, pagarei uma quantia que pode mudar sua vida. Maria soltou uma risada nervosa, como se ele estivesse brincando. Isso não tem graça, Sr. Montero. Não estou brincando, Maria. Ele tirou um cheque do bolso e o colocou no balcão. O valor era suficiente para resolver qualquer problema financeiro por anos. Você está com dificuldades, não está? Com este dinheiro, você pode recomeçar. Então, o que me diz? Maria olhou para o cheque e depois de volta para Arthur. Sabia que este homem estava acostumado a controlar tudo ao seu redor. Estava claro que ele não a via como uma pessoa, mas sim como um meio para atingir algo. Porque eu? Perguntou ela, tentando entender. Porque você é perfeita para isso, respondeu Arthur sem rodeios. É simples. Ninguém esperaria que eu me casasse com alguém como você. É exatamente por isso que vai funcionar. A honestidade brutal de Arthur a deixou desconfortável. Maria queria dizer não, queria ir embora. Mas as contas atrasadas e o peso de cuidar de sua família pesavam muito em seu coração. E se eu concordar, o que acontece depois dos 3 meses? Nós nos divorciamos, respondeu ele indiferentemente. Sem perguntas, sem laços. Você volta para a sua vida e eu volto para a minha. Mas você estará em uma posição muito melhor do que quando começou. Maria respirou fundo. Sabia que entrar nesse acordo era como vender uma parte de si mesma, mas talvez fosse sua única chance de mudar sua realidade. Eu aceito, disse ela finalmente. Arthur sorriu, satisfeito. Ótimo. Amanhã você será minha esposa. Maria o observou sair da cozinha com o coração pesado. Sabia que estava entrando em um jogo perigoso. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança de que as coisas pudessem mudar. A manhã seguinte começou com uma tensão diferente na mansão Montero. Os funcionários sussurravam pelos corredores, intrigados com o comportamento de Arthur. Afinal, era incomum vê-lo passar tanto tempo em casa, especialmente vestido formalmente tão cedo. Mas para Maria, o dia havia começado como qualquer outro, limpando, organizando e permanecendo invisível. Ela estava no jardim lateral, ajoelhada enquanto recolhia folhas caídas de uma das árvores antigas. O cheiro de grama molhada misturava-se com a fragrância das flores. E, por um momento, Maria sentiu uma breve sensação de paz. Então, a sombra de Arthur interrompeu sua tranquilidade. Maria, chamou ele, parado ao lado dela. Ela se levantou rapidamente, limpando as mãos na barra do uniforme sem perceber que estava espalhando sujeira no avental. Seus olhos encontraram os de Arthur e ela viu algo diferente ali, determinação e o que parecia ser expectativa. Sr. Montero, respondeu ela, tentando esconder o desconforto. Está tudo pronto. Vamos ao cartório em 1 hora. Maria piscou, confusa. Cartório, já. Sim. Quanto mais cedo começarmos, melhor. Arthur colocou as mãos nos bolsos, seu tom frio e direto. Os documentos estão prontos. Você só precisa assinar. O coração de Maria disparou. Até agora, a proposta parecera distante, uma ideia absurda que ela pensou que ainda poderia reverter. Mas agora, com a formalidade do casamento iminente, tudo parecia muito real. Preciso de mais tempo, disse ela hesitante. Arthur inclinou a cabeça, observando-a. Tempo para quê? Você já concordou, Maria. E não estou acostumado a esperar. Ela queria recuar, mas as memórias de sua casa humilde, os rostos cansados de seus irmãos mais novos e as dívidas crescentes a impediram. Suspirando, ela assentiu. Tudo bem, disse em voz baixa. Estou pronta. 1 hora depois, Maria estava sentada no banco de trás do carro de Arthur, uma limusine preta que parecia ainda mais desconfortável do que a situação em que se encontrava. O motorista dirigia em silêncio enquanto Arthur digitava mensagens no telefone, alheio à presença dela. Ela olhou pela janela, observando a cidade passar apressadamente. De onde ela vinha, o centro da cidade parecia um universo completamente diferente, prédios enormes, lojas de luxo e pessoas bem vestidas que nunca olhavam ao redor. Chegamos, disse Arthur de repente, guardando o telefone. O carro parou em frente a um prédio discreto, mas imponente. Maria saiu hesitantemente enquanto Arthur segurava a porta para ela. Dentro do cartório, 2 advogados já esperavam, junto com um pequeno grupo de funcionários que claramente haviam sido instruídos a não fazer perguntas. O estômago de Maria revirou quando ela pegou a caneta para assinar os papéis. Suas mãos tremiam, mas ela se forçou a manter a calma. Em poucos minutos, ela era oficialmente a Sra. Montero.
Arthur apertou a mão do oficial do cartório e virou-se para Maria com um leve sorriso. Parabéns, somos oficialmente marido e mulher agora. Não é exatamente assim, murmurou Maria sem olhá-lo. Arthur não respondeu. Simplesmente a guiou de volta para o carro, onde o silêncio entre eles pareceu ainda mais pesado do que antes. Quando chegaram à mansão, Maria notou algo diferente. As cortinas haviam sido trocadas, a iluminação estava mais suave e uma nova decoração adornava o salão principal. Havia algo quase teatral na atmosfera, como se toda a casa estivesse se preparando para uma grande performance. Arthur a levou escada acima e parou em frente a uma porta. Ele a abriu, revelando um quarto luxuoso com uma cama enorme, cortinas de veludo e um armário maior que a casa onde Maria morava. Este será o seu quarto, disse ele, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Maria entrou, olhando ao redor. Cada detalhe parecia sussurrar que ela não pertencia ali. É lindo, disse ela, sem saber o que mais dizer. Espero que esteja satisfeita. E lembre-se, você é minha esposa agora. É importante que todos acreditem nisso, especialmente as pessoas do meu círculo. Maria virou-se para ele, cruzando os braços. E o que exatamente você espera de mim, Sr. Montero? Arthur ergueu uma sobrancelha, surpreso com sua afronta. Estava acostumado a ser obedecido sem questionar, mas Maria não parecia disposta a facilitar as coisas. Espero que você interprete o papel, disse ele com firmeza. Vestidos elegantes, postura perfeita e nenhum comportamento impulsivo. Maria soltou uma risada curta. Ah, claro, porque as aparências são tudo o que importa aqui, não é? Arthur franziu a testa, mas não respondeu. Sabia que ela estava certa, mas não admitiria. Você terá tudo o que precisa. Amanhã de manhã, uma estilista virá ajudá-la a escolher roupas apropriadas. Maria suspirou, sentindo o peso de tudo. Não queria aceitar, mas sabia que estava presa neste acordo. Tudo bem. Se é isso que você quer, farei minha parte. Mas não espere que eu mude quem eu sou. Arthur deu de ombros, como se não se importasse. Isso é problema seu, Maria. Contanto que você cumpra o acordo, não me importo com quem você é. Com isso, ele saiu do quarto, deixando Maria sozinha no espaço vasto e frio. Ela sentou na beira da cama, sentindo-se pequena e deslocada. Lágrimas ameaçaram cair, mas ela as segurou. 3 meses, sussurrou para si mesma. Apenas 3 meses. Enquanto isso, lá fora, Arthur descia as escadas com passos determinados, sua mente já focada nos próximos movimentos da aposta. Ele não conseguia explicar bem, mas havia algo em Maria que o inquietava. Ela não era como as outras pessoas em sua vida, e isso o incomodava. O jogo havia começado, mas nenhum dos dois estava preparado para as reviravoltas que o futuro reservava. Na manhã seguinte, Maria foi acordada pelo som de leves batidas na porta. Antes que pudesse responder, uma mulher elegante e imponente, vestindo um terno perfeitamente ajustado, entrou no quarto com passos confiantes. Atrás dela, 2 assistentes carregavam um cabideiro cheio de vestidos luxuosos. Bom dia, Sra. Montero, disse a mulher com um sorriso profissional. Meu nome é Clara, e fui contratada pelo seu marido para ajudá-la a se vestir apropriadamente para os próximos eventos. Ainda sentada na cama, Maria piscou em confusão. Próximos eventos. Clara assentiu, começando a arrumar os vestidos pelo quarto. Sim, o Sr. Montero acredita que a aparência é essencial, especialmente para alguém na sua posição. Por isso, ele encomendou um guarda-roupa completo para você. Maria bufou, levantando-se lentamente. Isso é realmente necessário. Clara parou de organizar os vestidos e olhou diretamente para Maria sem perder a compostura. Com todo o respeito, senhora, necessário ou não, é o que ele quer. Sugiro que aproveite ao máximo. Maria queria discutir, mas a praticidade venceu. Tudo bem, vamos acabar logo com isso. Clara sorriu em aprovação. Excelente escolha. Pelas próximas horas, Maria foi vestida, ajustada e estilizada, enquanto as assistentes discutiam tecidos e estilos como se ela fosse uma boneca. Apesar de se sentir desconfortável, Maria percebeu que, embora os vestidos fossem caros, não conseguiam esconder totalmente quem ela era. No fundo, sabia que nenhuma roupa poderia realmente fazê-la se encaixar neste mundo. Quando finalmente desceu as escadas, Arthur esperava no salão principal, sentado em uma poltrona de couro. Ele ergueu os olhos do tablet que segurava e a examinou em silêncio. Nada mal, comentou, com um tom tão indiferente que a irritou profundamente. Obrigada, eu acho, respondeu Maria, cruzando os braços. Arthur levantou-se e ajustou a gravata, ignorando o sarcasmo dela. Temos um evento hoje à noite, um jantar com alguns amigos meus.
É importante que você esteja preparada. Maria estreitou os olhos. Um jantar? E quando exatamente você planejava me contar sobre isso? Agora, disse ele, como se a resposta fosse óbvia. Maria suspirou, cansada daquela atitude. Tudo bem, mas não espere que eu finja ser alguém que não sou, Arthur. Arthur deu um leve sorriso. Contanto que você não me envergonhe, é tudo o que importa. O jantar foi realizado em um restaurante luxuoso conhecido por sua clientela exclusiva e decoração extravagante. Quando Arthur e Maria chegaram, todos os olhos imediatamente se voltaram para eles. Enquanto ele caminhava com sua confiança habitual, Maria o seguia ao lado, tentando ignorar os olhares curiosos. Na mesa, Thomas já esperava, junto com outros dois amigos que faziam parte da aposta. Assim que Maria se sentou, Thomas deu um sorriso sarcástico. Então esta é a famosa senhora Montero, disse ele, o tom beirando a zombaria. Maria sentiu o rosto corar, mas manteve a compostura. Sim, sou eu. Thomas riu. Tenho que admitir, Arthur, você se superou desta vez. Arthur lançou um olhar frio para Thomas, mas não disse nada. Sabia que reagir só faria seus amigos se divertirem mais. Maria, no entanto, decidiu que não deixaria Thomas sair impune. E você, Thomas, costuma passar tanto tempo julgando a vida dos outros? A pergunta pegou a mesa de surpresa. Thomas engasgou com o vinho enquanto os outros riam discretamente. Arthur olhou para Maria, surpreso, mas não interveio. Havia algo em sua atitude que ele não podia ignorar, força e coragem, mesmo em um ambiente tão hostil. O jantar continuou com conversas superficiais, mas Maria percebeu que estava sendo examinada o tempo todo. Cada gesto, cada palavra parecia ser observada pelos amigos de Arthur. Sentia-se como se estivesse em exposição, mas não deixou transparecer. Quando finalmente saíram do restaurante, Maria soltou um suspiro de alívio ao entrar no carro. Isso foi interessante, disse ela, olhando pela janela. Arthur inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos fixos nela. Você lidou bem com isso. Maria virou-se para ele, surpresa com o elogio. Obrigada, eu acho. Arthur deu um meio sorriso, mas não disse nada. Percebeu que havia subestimado Maria, e isso o deixou inquieto. Nos dias seguintes, Maria começou a se acostumar com a rotina na mansão, embora ainda se sentisse deslocada. Os funcionários, que inicialmente a olhavam com desconfiança, começaram a respeitá-la por sua humildade e dedicação. Enquanto isso, Arthur observava tudo à distância. Era um homem acostumado a controlar cada detalhe de sua vida, mas Maria representava um mistério que ele não conseguia decifrar completamente. Uma noite, enquanto revisava documentos em seu escritório, ouviu passos leves se aproximando. Ele ergueu os olhos e viu Maria parada na porta, segurando uma xícara de chá. Você parece precisar de uma pausa, disse ela, entrando sem pedir permissão. Arthur ergueu uma sobrancelha, surpreso com sua ousadia. E você acha que pode me dizer o que fazer? Maria deu de ombros, colocando a xícara na mesa. Não custa tentar. Arthur pegou a xícara, inalando o aroma de ervas frescas. Obrigado, disse após um momento de hesitação. Maria sentou-se em uma das cadeiras do escritório, olhando os papéis espalhados pela mesa. Você trabalha muito. Alguém tem que trabalhar, respondeu ele secamente. Maria sorriu levemente. Mesmo assim, você deveria descansar às vezes. Arthur olhou para ela, intrigado. Havia algo em sua simplicidade que o perturbava, como se ela o lembrasse de algo que ele havia esquecido há muito tempo. Você é diferente, disse ele sem pensar. Maria inclinou a cabeça, surpresa. Diferente como? Não sei. Arthur balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Apenas diferente. Maria riu suavemente. Acho que vou encarar isso como um elogio. Ela se levantou, pronta para sair, mas antes de ir, olhou para ele uma última vez. Boa noite, Arthur. Boa noite, Maria, respondeu ele sem desviar o olhar. Quando a porta se fechou, Arthur recostou-se na cadeira, ainda segurando a xícara de chá. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se estranhamente em paz, embora não conseguisse entender porquê. Na manhã seguinte, Arthur chamou Maria ao jardim dos fundos, onde uma montagem comum a esperava. Uma mesa estava posta sob o grande carvalho, repleta de livros, talheres, taças de cristal e um pequeno bloco de notas. À sombra da árvore estava Clara, a estilista de Maria, com um sorriso formal. Ao lado dela, uma mulher elegante de cabelos grisalhos que irradiava autoridade. Maria estreitou os olhos para a cena. Quando se aproximou, Arthur virou-se para ela com um tom impassível. Maria,
esta é Esther, disse ele, indicando a mulher de cabelos grisalhos. Ela é especialista em etiqueta e boas maneiras. Nas próximas semanas, você terá aulas diárias para aprender a se comportar de acordo com sua nova posição. Maria franziu a testa. Aulas de etiqueta? Você está falando sério? Totalmente sério, disse Arthur, cruzando os braços e olhando para ela como se a desafiasse a recusar. Você precisa saber como se comportar nos eventos que frequento. Não podemos deixar nada ao acaso. Maria soltou uma risada curta e incrédula. Claro, porque nada é mais importante do que parecer perfeita para as pessoas que você quer impressionar, certo? Exatamente, respondeu ele, ignorando o sarcasmo. Vamos começar. Maria sabia que estava presa neste acordo e não podia simplesmente ir embora, mas isso não significava que facilitaria as coisas para Arthur. Sentou-se à mesa, cruzando os braços. Tudo bem, ensine-me a ser perfeita, então. As primeiras aulas foram um verdadeiro teste de paciência para ambos. Esther, com sua postura impecável e calma quase inabalável, demonstrava como segurar uma taça de vinho corretamente, usar os talheres certos e andar com graça. Maria, por outro lado, fazia questão de cometer pequenos erros deliberadamente apenas para ver a reação de Arthur. Maria, disse Esther, contendo um suspiro enquanto Maria deixava cair um garfo no chão pela terceira vez. Você precisa se concentrar. Estou tentando, respondeu Maria com um sorriso travesso. Arthur, observando tudo à distância, estreitou os olhos. Maria, você sabe que isso é necessário. Necessário para quem? Para você. Porque eu estou perfeitamente bem do jeito que sou. Maria o encarou, o olhar desafiador. É necessário para nós dois, disse Arthur com firmeza. Não faço apostas para perder. Maria bufou, mas pegou o garfo novamente. Apesar de sua atitude rebelde, parte dela queria mostrar que podia aprender, não para agradar Arthur, mas para provar que ele não tinha o poder de definir quem ela era. Com o passar dos dias, Maria começou a notar mudanças sutis em sua rotina. As aulas de etiqueta tornaram-se menos irritantes à medida que ela dominava o básico. No entanto, seu relacionamento com Arthur permanecia tenso. Uma noite, durante o jantar, Arthur observou Maria atentamente enquanto ela comia, claramente esperando pegá-la cometendo um erro. Ciente de seu olhar, ela colocou o garfo e a faca perfeitamente no prato e sorriu para ele. Está satisfeito? Perguntou, o tom desafiador. Arthur deu um meio sorriso. Admito que você está melhorando. Bem, sou uma aluna dedicada, respondeu Maria com uma pitada de ironia. Apesar do tom de brincadeira, algo parecia diferente entre eles naquela noite. Pela primeira vez, Arthur pareceu ver Maria como mais do que apenas sua aparência ou sua atitude desafiadora. Estava começando a perceber que ela era mais forte e inteligente do que ele supunha. Na manhã seguinte, Arthur levou Maria para sua primeira missão na alta sociedade, um branche de caridade oferecido por uma de suas parceiras de negócios, Clarice Belmont. Maria, vestida com um elegante vestido azul escolhido por Clara, entrou na sala com Arthur, sentindo todos os olhares se voltarem para ela. Embora nervosa, manteve a cabeça erguida. Clarice, uma mulher sofisticada e imponente, aproximou-se deles com um sorriso educado. Arthur, querido, e quem é esta adorável senhora? Esta é minha esposa, Maria, disse Arthur com um sorriso forçado. Clarice ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas rapidamente disfarçou sua reação com um aperto de mão cordial. É um prazer conhecê-la, Maria. Arthur nunca mencionou que era casado. Maria sorriu educadamente, plenamente ciente de que Clarice estava apenas sendo polida. O prazer é meu. Durante o brunch, Maria percebeu os convidados observando com curiosidade, claramente tentando descobrir como alguém como ela acabou com um homem como Arthur. Mas em vez de se sentir intimidada, usou isso como motivação. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digite milkshake nos comentários. Só quem leu até aqui entenderá. Agora vamos continuar a história. Quando Clarice perguntou a Maria sua opinião sobre filantropia, Maria respondeu honestamente: acho que ajudar os outros não deveria se limitar a eventos como este. É algo que todos podemos fazer em nossas vidas diárias, mesmo que em pequenas ações. Sua resposta pegou todos de surpresa. Arthur, que estava prestes a intervir, parou e observou. Os convidados pareceram genuinamente impressionados. Uma perspectiva interessante, disse Clarice, erguendo sua taça de champanhe. Arthur, parece que sua esposa tem muito a nos ensinar. Maria sentiu uma mistura de orgulho e alívio. Pela primeira vez, parecia que ela havia conseguido se impor naquele mundo desconhecido. De volta à mansão, Arthur parou no corredor e virou-se para Maria. Você foi impressionante hoje.
Maria ergueu uma sobrancelha, surpresa com o elogio. Isso é um elogio? Sim, disse ele com um leve sorriso. Você conseguiu conquistar as pessoas, mesmo sendo completamente diferente delas. Maria riu, cruzando os braços. Talvez porque eu não esteja tentando ser como elas. Arthur olhou para ela por um momento, como se visse algo novo. Talvez seja isso que os deixa tão intrigados com você. Maria desviou o olhar, sentindo-se desconfortável com o tom dele. Bem, eu apenas fiz o que achei certo. Continue assim, Maria, disse ele antes de se afastar. Ela ficou no corredor, observando-o desaparecer escada acima. Pela primeira vez, sentiu que estava começando a entender Arthur. Por baixo de toda a frieza e arrogância, havia algo mais, algo que ele escondia de todos, até de si mesmo. Com o passar das semanas, a convivência forçada entre Maria e Arthur começou a revelar camadas ocultas de ambos. Apesar das constantes provocações e jogos de poder entre eles, Arthur não pôde deixar de notar que Maria parecia carregar um fardo invisível. Uma noite, ele a encontrou no jardim da mansão, sentada sozinha em um banco de pedra. Ela segurava algo nas mãos, um pequeno caderno que folheava distraidamente, uma expressão melancólica no rosto. Está tarde, disse Arthur, anunciando sua presença. Maria se assustou, fechando rapidamente o caderno. Não consegui dormir. Nem eu, respondeu ele, caminhando em sua direção. O que você está lendo? É apenas algo meu, respondeu ela evasivamente. Arthur sentiu o desconforto dela e deixou o assunto de lado, mas sua curiosidade havia sido despertada. Havia algo importante naquele caderno, e ele queria saber o que era. No dia seguinte, enquanto Maria ajudava na cozinha, Arthur sentou-se em seu escritório, seus pensamentos divididos entre os relatórios que lia e a imagem dela no jardim. Não sabia porquê, mas aquele pequeno caderno o intrigava mais do que queria admitir. Pouco depois do almoço, enquanto Maria estava ocupada no andar de baixo, Arthur foi até o quarto dela. Hesitou antes de abrir a porta, mas finalmente cedeu à curiosidade. Na comoda, ao lado de um vaso de flores murchas, estava o caderno. Ele o pegou cuidadosamente, folheando as páginas. O que encontrou o surpreendeu, notas e esboços, quase como um diário. Algumas páginas continham rabiscos de flores e paisagens, enquanto outras estavam cheias de trechos de texto e pensamentos. Uma página, em particular, chamou sua atenção. Havia um desenho de duas crianças pequenas de mãos dadas com uma mulher. Abaixo, uma nota: prometi protegê-los, não importa o custo. Arthur franziu a testa. Quem eram aquelas crianças? Ele não sabia que Maria tinha irmãos ou filhos. Naquela noite, durante o jantar, Arthur não conseguiu esconder seu mal-estar. Observava Maria atentamente, tentando decifrá-la. Por que você está me olhando assim? Perguntou ela finalmente, pousando o garfo. Você tem irmãos? Perguntou ele, ignorando a pergunta dela. Maria congelou por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura. Por que pergunta? Apenas curioso, respondeu ele, sem revelar nada. Maria desviou o olhar, claramente desconfortável. Tenho 2 irmãos mais novos. Eles estão bem. Pelo menos, espero que estejam. Você não fala com eles. Maria suspirou, pousando o garfo. Não há muito o que dizer. Faz anos que não temos contato. Eles moram com uma tia em outra cidade. Arthur percebeu a amargura em sua voz, mas não insistiu. Sabia que havia mais na história, mas entendeu que precisaria de paciência para obter respostas. Alguns dias depois, enquanto Maria estava fora com Clara, Arthur chamou seu assistente de confiança, Marcos, para uma conversa. Quero que você descubra tudo o que puder sobre Maria, disse ele, entregando-lhe uma foto. Algo específico, Sr. Montero? Perguntou Marcos, curioso. Família, passado, qualquer coisa que ela possa estar escondendo. Arthur evitou olhar para seu assistente, sentindo uma pontada de culpa pelo que estava fazendo. Entendido. Retornarei em breve. Na manhã seguinte, Arthur recebeu um relatório de Marcos. Era um dossiê completo sobre Maria. Leu em silêncio, sentindo o peso de cada página. Maria havia crescido em um bairro humilde, cuidando de seus 2 irmãos mais novos desde tenra idade. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro quando ela tinha apenas 17 anos, deixando-a como única responsável pelas crianças. Por alguns anos, ela trabalhou em 2 empregos para sustentá-los, mas acabou perdendo a guarda porque não conseguia fornecer um lar estável. Arthur sentiu um aperto no peito ao imaginar Maria enfrentando tudo aquilo sozinha. Nunca havia parado para considerar que ela pudesse ter passado por tantas dificuldades. Entre os documentos, havia uma foto antiga de Maria e seus irmãos.
Ela parecia tão jovem e cheia de esperança, segurando as crianças nos braços. Naquela noite, Arthur encontrou Maria novamente no jardim, sentada no mesmo banco onde a vira antes. Desta vez, aproximou-se com mais cautela e sentou-se ao lado dela. Preciso te perguntar uma coisa, disse ele diretamente. Maria olhou para ele com desconfiança. O que é agora? Porque você nunca mencionou sua família. Maria comprimiu os lábios, surpresa com a pergunta. Não vejo como isso seja da sua conta. Talvez não seja, respondeu ele, o tom mais suave. Mas eu li sobre o que aconteceu. Os olhos de Maria se arregalaram. Você leu? O que você fez? Arthur suspirou. Eu precisava saber quem você realmente é, Maria. E agora eu sei. Ela se levantou abruptamente, cruzando os braços. Você acha que pode simplesmente invadir minha vida assim? Minha história não é um jogo para você explorar, Arthur. Não estou jogando, Maria, disse ele, levantando-se também. Só queria entender por que você é tão reservada, tão fechada. E agora eu entendo. Você lutou sozinha por tanto tempo que acredita que não pode confiar em ninguém. Maria balançou a cabeça, lágrimas ameaçando cair. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você perdeu tudo, disse ele com firmeza. E ainda assim, nunca desistiu. Isso é mais do que posso dizer sobre a maioria das pessoas que conheço. Maria ficou em silêncio, olhando para o chão. Sei que não posso mudar o que aconteceu, continuou Arthur. Mas quero que saiba que, pelo menos enquanto estiver aqui, você não está sozinha. Maria olhou para ele, surpresa com a sinceridade em sua voz. Pela primeira vez, viu algo genuíno em Arthur, algo que a fez reconsiderar sua opinião sobre ele. Obrigada, disse finalmente, antes de voltar para dentro da mansão. Arthur ficou ali por um tempo, contemplando o céu estrelado. Pela primeira vez em anos, sentiu que poderia estar começando a entender o verdadeiro valor das pessoas ao seu redor. A noite estava particularmente fria, e a mansão Monteiro parecia mais silenciosa do que o habitual. Maria, sentada em seu quarto, olhava pela janela, observando as luzes da cidade à distância. Embora cercada de luxo, sentia-se mais solitária do que nunca. Sua conversa com Arthur sobre seu passado ainda ecoava em sua mente. Estava prestes a apagar as luzes quando ouviu uma leve batida na porta. Confusa, levantou-se e abriu, encontrando Arthur parado ali com uma expressão indecifrável. Desculpe incomodar tão tarde, começou ele hesitante. Mas preciso conversar. Maria ergueu uma sobrancelha. Arthur nunca demonstrava hesitação, e ver esse lado dele a intrigou. Sobre o quê? Sobre nós, e esta situação, disse ele, gesticulando vagamente. Ela se afastou, deixando-o entrar. Arthur entrou no quarto, andando de um lado para o outro como se tentasse organizar os pensamentos. Finalmente, virou-se para ela, cruzando os braços. Sei que te pressionei a entrar neste acordo, começou ele, a voz mais baixa que o normal. E sei que não fui exatamente gentil. Maria inclinou a cabeça, surpresa com seu tom humilde. Isso é um pedido de desculpas. Arthur deu um sorriso torto. Talvez seja. Não sou muito bom nisso. Ela cruzou os braços, observando-o curiosamente. Por que está dizendo isso agora? Porque percebi que você merece mais do que ofereci até agora, admitiu ele, olhando diretamente para ela. Maria ficou em silêncio por alguns momentos, processando suas palavras. Era a primeira vez que Arthur parecia verdadeiramente vulnerável. Nunca pedi nada, Arthur, disse ela suavemente. Tudo o que fiz foi concordar com os termos do seu jogo. Eu sei, respondeu ele rapidamente. Mas também sei que você merece respeito, e isso é algo que falhei em te dar. A sinceridade em sua voz abalou algo dentro dela. Maria sentiu sua raiva e ressentimento começarem a desaparecer, embora não estivesse pronta para perdoá-lo inteiramente. Respeito é um bom começo, disse ela finalmente. Arthur assentiu, aliviado. Posso ficar aqui por um tempo? Se prometer não criticar meus móveis simples, suponho que sim, respondeu ela, um toque de humor trazendo um sorriso genuíno ao rosto dele. Conforme a noite avançava, os dois se encontraram sentados no chão, compartilhando uma garrafa de vinho que Maria havia escondida em uma gaveta. A conversa fluiu naturalmente, surpreendendo a ambos. Arthur se abriu sobre sua infância, algo que raramente fazia. Falou sobre as pressões de crescer em uma família rica, onde emoções eram vistas como fraquezas e resultados eram tudo o que importava. Minha mãe sempre disse que o amor era uma distração, disse ele, girando o vinho na taça. Ela dizia que relacionamentos são como negócios. Você entra neles esperando um retorno.
Maria riu suavemente. Isso explica muita coisa. Não me julgue tão rápido, disse ele com um sorriso cansado. Sei que sou produto deste ambiente, mas às vezes me pergunto como as coisas poderiam ter sido diferentes. Maria o observou por um momento, tentando imaginar o que havia por trás daquela fachada fria e controlada. Você ainda pode mudar, Arthur. Você acha? Ele olhou para ela, genuinamente curioso. Acho que qualquer um pode mudar se quiser, respondeu ela com convicção. Os olhos de Arthur suavizaram. E você? O que mudaria se pudesse? Maria ficou em silêncio por alguns momentos. Gostaria de ter sido mais forte no passado. Talvez meus irmãos ainda estivessem comigo se eu tivesse lutado mais. Maria, você fez tudo o que pôde, disse ele com firmeza. Você não pode se culpar por isso. É fácil para você dizer, murmurou ela, olhando para baixo. Arthur inclinou-se para a frente, segurando seu olhar. Você é a pessoa mais forte que conheço, e se ninguém nunca te disse isso antes, estou-te dizendo agora. Maria sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas não as deixou cair. Em vez disso, deu um leve sorriso. Obrigada, Arthur. Nos dias que se seguiram, o relacionamento deles começou a mudar sutilmente. Embora ainda trocassem comentários brincalhões, havia agora uma camada de compreensão e respeito entre eles. Uma tarde, Maria estava no jardim cuidando das flores quando Arthur se aproximou com uma expressão relaxada. Preciso da sua ajuda, disse ele. Maria se virou, surpresa. Ajuda com o quê? Tenho uma reunião importante hoje à noite e acho que seria bom se você viesse comigo. Ela ergueu uma sobrancelha. Você quer que eu participe de uma reunião de negócios com você? Arthur assentiu. Você é minha esposa, lembra? Maria riu. Pensei que isso fosse apenas para enganar seus amigos. Talvez, disse ele com um leve sorriso, mas acho que sua perspectiva pode ser valiosa. Ela pausou, considerando a situação. Finalmente, assentiu. Tudo bem, mas não espere que eu fique sentada lá quieta como um acessório. Não esperaria menos de você, respondeu ele com um brilho de diversão nos olhos. Naquela noite, chegaram juntos à reunião e, mais uma vez, Maria sentiu todos os olhares sobre ela. Mas em vez de recuar, manteve a cabeça erguida, apoiada pela presença de Arthur ao seu lado. Quando um dos investidores começou a questionar os valores éticos de um novo projeto, Maria, para surpresa de todos, falou. Com todo o respeito, começou ela, não acho que lucro e ética precisem ser mutuamente exclusivos. É possível alcançar o sucesso financeiro sem comprometer os valores que realmente importam. A sala ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para ela. Arthur, parado ao lado dela, não conseguiu esconder seu sorriso orgulhoso. O líder da reunião, um homem idoso em um terno impecável, assentiu lentamente. Uma perspectiva interessante, Sra. Montero. Gostaria de ouvir mais. Arthur olhou para Maria com admiração, percebendo mais uma vez o quão diferente ela era de qualquer pessoa que ele já conhecera. De volta à mansão, Maria estava exausta, mas satisfeita. Tirou os sapatos e desabou no sofá da sala. Arthur entrou logo depois, com as mãos nos bolsos. Observou-a por um momento antes de falar. Você foi incrível hoje à noite. Obrigada, disse ela com um sorriso cansado. Não estou dizendo isso para te lisonjear, continuou ele. Realmente acho que você tem algo especial, Maria. Ela olhou para ele, surpresa com sua honestidade. Arthur, o que está acontecendo com você? Ele riu, sentando-se ao lado dela. Talvez você esteja me mudando. Maria deu um leve sorriso, mas não respondeu. No fundo, sabia que algo estava mudando entre eles, embora não tivesse certeza do que significava. A semana passou rapidamente, e Arthur decidiu que era hora de apresentar Maria ao círculo mais exclusivo da sociedade. O famoso baile anual da Elite, um evento luxuoso frequentado pelos nomes mais poderosos do país. Maria, no entanto, não compartilhava seu entusiasmo. Quando Arthur mencionou o evento pela primeira vez, ela quase deixou cair a xícara de café. Um baile. Como assim, um baile? Perguntou, as sobrancelhas erguidas. É um evento importante, explicou Arthur calmamente. E agora, como minha esposa, você será o centro das atenções. Maria bufou, cruzando os braços. Arthur, mal consigo lidar com jantares formais. Você realmente acha que vou me sentir confortável em um lugar cheio de pessoas julgando cada detalhe sobre mim? Ele deu de ombros. Você já provou que consegue lidar com situações difíceis. Não será tão ruim quanto pensa. Maria estreitou os olhos. Fácil para você dizer. Você nasceu neste mundo.
Serei um alvo lá dentro, e você sabe disso. Arthur suspirou, esfregando a têmpora. Sim, eles vão te julgar, mas você não precisa se importar com isso. Você não está lá para agradá-los. Então por que estou indo? Perguntou ela. Porque isso importa para mim, respondeu Arthur sinceramente. Maria ficou em silêncio por alguns momentos, percebendo que, pela primeira vez, Arthur não estava forçando ou exigindo. Ele estava pedindo. Tudo bem, disse finalmente. Mas se alguém me insultar, vou responder. Arthur deu um leve sorriso. É tudo o que espero de você. No dia do baile, Clara e sua equipe chegaram cedo para preparar Maria. A mansão foi transformada em um ateliê improvisado, com tecidos, joias e maquiadores ocupando todos os cantos. Maria parecia visivelmente desconfortável enquanto a equipa ajustava o vestido nela, um longo e elegante vestido prateado com detalhes brilhantes. Olhou-se no espelho, mal reconhecendo a mulher que a encarava. Você está deslumbrante, disse Clara, ajustando a bainha do vestido. Maria deu um sorriso hesitante. Não sei. Não parece comigo. Clara pegou suas mãos gentilmente. Você pode estar vestindo algo diferente, mas ainda é você. Não se esqueça disso. Maria assentiu, respirando fundo. Precisava de toda a coragem que pudesse reunir para enfrentar o que estava por vir. Quando desceu as escadas, Arthur esperava no grande hall de entrada, vestido com um smoking impecável. Ao vê-la, ele parou, seus olhos percorrendo cada detalhe. Você está de tirar o fôlego, disse ele, o tom mais honesto do que formal. Maria corou ligeiramente, desviando o olhar. Obrigada. Você também não está nada mal. Arthur ofereceu o braço, e ela o pegou, sentindo como se estivesse entrando em território desconhecido. O salão onde o baile foi realizado era um espetáculo por si só. Lustres de cristal pendiam do teto alto, iluminando mesas adornadas com flores exóticas e candelabros dourados. Uma orquestra ao vivo enchia a sala com uma melodia elegante. Assim que Maria e Arthur entraram, todos os olhares se voltaram para eles. Havia sussurros, olhares avaliadores e até algumas risadas abafadas. O estômago de Maria revirou, mas ela manteve a cabeça erguida, lembrando-se do conselho de Arthur. Estão todos olhando para mim, sussurrou ela, inclinando-se para Arthur. Deixe que olhem, respondeu ele calmamente. Não têm nada melhor para fazer. Maria deu um leve sorriso, apreciando seu apoio. A noite começou com apresentações formais. Arthur a guiava de um grupo para o outro, apresentando Maria como sua esposa. Alguns eram educados, mas distantes, enquanto outros eram abertamente condescendentes. Uma mulher em particular, Vanessa Belmont, destacou-se. Alta, loira e incrivelmente bonita, irradiava um ar de superioridade. Vanessa aproximou-se de Arthur com um sorriso encantador, ignorando totalmente Maria. Arthur, querido, que bom te ver, disse Vanessa, colocando levemente a mão no braço dele, e quem é esta distinta jovem? Maria estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, Arthur interveio. Vanessa, esta é minha esposa, Maria. Vanessa ergueu as sobrancelhas, como se tivesse ouvido algo absurdo, mas rapidamente disfarçou com um aperto de mão educado. Ah, claro, prazer em conhecê-la, Maria. O prazer é todo meu, respondeu Maria, mantendo a compostura. Vanessa inclinou a cabeça ligeiramente, avaliando Maria como um predador mede sua presa. Sabe, Maria, é preciso muita coragem para entrar neste mundo. Nem todos conseguem lidar com isso. Maria ofereceu um sorriso doce, mas seus olhos eram afiados. Obrigada pelo conselho. Imagino que deva ser difícil, especialmente para aqueles que se esforçam demais. Arthur reprimiu uma risada, enquanto Vanessa recuou ligeiramente, visivelmente perturbada. Quando a música mudou para uma valsa, Arthur estendeu a mão para Maria. Vamos dançar. Maria hesitou, olhando ao redor da sala. Não sou muito boa nisso. Nem eu, disse ele com um sorriso. Mas vamos fingir que somos. Ela pegou a mão dele, e eles se moveram para o centro do salão. Enquanto dançavam, Maria percebeu que, apesar de tudo, sentia-se surpreendentemente à vontade ao lado de Arthur. Você está indo bem, disse ele, guiando-a pela pista. Talvez seja porque você não está pisando nos meus pés, ela brincou. Arthur riu, e por um momento, pareceu que estavam em um mundo próprio, longe dos olhares julgadores. Mais tarde naquela noite, enquanto Maria descansava em uma mesa, um dos amigos de Arthur, Thomas, aproximou-se. Então, Maria, começou ele com um sorriso irônico. Como está aproveitando seu papel de esposa perfeita? Maria cruzou os braços, encontrando seu olhar. Muito bem, obrigada.
Thomas riu, embora houvesse um tom cruel nisso. Tenho que admitir, você está se saindo melhor do que eu esperava. Mas me diga, quanto tempo você acha que isso vai durar? Maria sentiu a raiva crescer, mas manteve a compostura. Thomas, o que exatamente você está tentando provar? Eu? Nada, respondeu ele, fingindo inocência. Só acho fascinante como Arthur conseguiu encontrar alguém tão pouco convencional. Antes que Maria pudesse responder, Arthur apareceu, colocando uma mão firme no ombro de Thomas. Já chega, Thomas. Thomas deu de ombros, erguendo as mãos em rendição. Calma, Arthur. Só estou me divertindo um pouco. Arthur manteve seu olhar severo até Thomas recuar. Então ele se virou para Maria. Desculpe por isso, disse ele. Não precisa se desculpar, respondeu ela. Sei lidar com pessoas como ele. Arthur olhou para ela por um momento, admirando sua força. Eu sei que você consegue. Quando finalmente deixaram o baile, Maria sentiu um alívio imediato. No carro, enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, ela se virou para Arthur. Por que você realmente me trouxe aqui? Perguntou. Porque queria que eles vissem quem você é, respondeu ele sem hesitar. Maria deu um leve sorriso, mas não disse nada. Pela primeira vez, sentiu que Arthur havia como mais do que apenas um peão em seu jogo. Os dias após o baile trouxeram uma atmosfera diferente para a mansão Montero. Maria e Arthur começaram a se entender de maneiras que nenhum deles esperava. No entanto, sua nova conexão também trouxe novas tensões. À medida que Maria começava a baixar suas defesas, Arthur parecia cada vez mais perturbado por algo que não revelava. Maria percebeu isso em pequenos gestos. As noites em que ele ficava até tarde no escritório, o olhar distante durante os jantares e conversas que ocasionalmente terminavam abruptamente quando tópicos pessoais surgiam. Uma manhã, ao entrar na biblioteca procurando um livro, Maria encontrou Arthur sentado à mesa, olhando para um porta-retrato em suas mãos. Ele não percebeu a presença dela até que ela pigarreou. Tudo bem? Perguntou ela, notando sua expressão melancólica. Arthur rapidamente colocou o porta-retrato de volta na mesa e tentou disfarçar seus sentimentos. Sim, apenas lembranças do passado. Maria se aproximou, curiosa. Viu que a foto mostrava um casal mais jovem, claramente os pais de Arthur, ao lado de um menino que ela presumiu ser Arthur quando criança. Os sorrisos na foto contrastavam com a expressão tensa que ele usava agora. Eles parecem felizes, disse Maria suavemente. Arthur suspirou, passando a mão pelo cabelo. Pareciam felizes, mas a verdade raramente é tão simples quanto uma fotografia. Maria sentou-se na cadeira em frente a ele. Quer falar sobre isso? Arthur hesitou. Não era do tipo que compartilhava sentimentos ou vulnerabilidades, mas algo em Maria convidava à confiança. Meu pai era difícil, começou ele em voz baixa. Ele acreditava que a única maneira de ter sucesso era através do controle completo, controlar pessoas, negócios, até mesmo a família. E minha mãe? Ela apenas concordava, nunca o questionava. Maria sentiu a amargura em sua voz. E você cresceu no meio disso? Arthur assentiu. Ele esperava que eu seguisse seus passos, que me tornasse uma cópia dele. E por muito tempo eu fiz exatamente isso. Convenci a mim mesmo de que ele estava certo, que o mundo era um lugar onde apenas os mais fortes sobrevivem. E sua mãe? O que ela achava? Arthur desviou o olhar, como se a resposta pesasse muito sobre ele. Ela sempre dizia que a família vinha em primeiro lugar, mas na prática ela escolheu meu pai e suas exigências acima de tudo. Ela nunca nos defendeu. Maria sentou-se em silêncio, processando o que ele havia dito. Pela primeira vez, sentiu que estava vendo o verdadeiro Arthur, o homem por trás da fachada fria e confiante. Talvez seja por isso que você é tão reservado, disse ela cuidadosamente. Arthur deu uma risada seca. Reservado é uma palavra generosa. A verdade é que aprendi a não confiar em ninguém. É mais fácil assim. Maria inclinou-se para a frente, cruzando o olhar com ele. Mas você não precisa viver assim, Arthur. Você pode ser diferente. Ele olhou para ela por um momento, como se tentasse acreditar em suas palavras. Mas antes que pudesse responder, a campainha da mansão ecoou pelos corredores, quebrando o momento. O som era insistente, como se quem estivesse do lado de fora não fosse embora até ser atendido. Arthur e Maria foram até a entrada, onde Marcos, o assistente de Arthur, já estava verificando o monitor de segurança. É o Thomas, disse Marcos, a voz tingida de preocupação. Arthur franziu a testa. O que ele quer agora? Quando a porta se abriu, Thomas entrou com sua arrogância habitual. Mas havia algo diferente nele.
Parecia mais agressivo, quase furioso. Arthur, precisamos conversar, disse Thomas, ignorando a presença de Maria. Estou ouvindo, respondeu Arthur, cruzando os braços. Thomas olhou para Maria e revirou os olhos. Em particular. Qualquer coisa que você tenha a dizer, pode dizer na frente dela, disse Arthur com firmeza. Thomas soltou uma risada sarcástica. Ah, então agora ela é sua confidente. Interessante, considerando o que está em jogo. Maria franziu a testa, sentindo seu desconforto crescer. O que está acontecendo? Arthur lançou um olhar frio para Thomas. Diga o que veio dizer. Thomas tirou uma pasta de dentro do paletó e a colocou sobre a mesa. Aqui está tudo. A prova de que sua aposta foi longe demais. Maria congelou. Aposta? Que aposta? Arthur fechou os olhos, como se o peso do momento o esmagasse. Sabia que a verdade viria à tona eventualmente, mas não assim, não tão de repente. Maria, começou Thomas, seu tom cruel. Arthur fez uma aposta conosco. Ele disse que poderia se casar com alguém como você, uma mulher completamente fora do mundo dele, e mantê-la ao seu lado por 3 meses. Foi tudo um jogo para ele. Você era apenas uma peça no tabuleiro dele. O silêncio que se seguiu foi devastador. Maria olhou para Arthur, esperando que ele negasse, que dissesse que Thomas estava mentindo. Mas ele não disse nada. Arthur, perguntou ela, a voz embargada. Maria, Arthur tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ela deu um passo para trás, sentindo como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Então tudo isso foi uma mentira. Cada palavra, cada gesto. Não é tão simples, disse ele desesperadamente. Maria riu amargamente, mas não havia alegria em sua risada. Não é simples. Você brincou com a minha vida, Arthur. Você me usou para alimentar seu ego estúpido. Maria, por favor, me escute, disse ele, aproximando-se. Não, gritou ela, afastando-se. Não quero ouvir mais nada. Você é exatamente o homem que pensei que fosse quando te conheci, frio, egoísta e incapaz de se importar com ninguém além de si mesmo. Thomas, satisfeito com o caos que havia causado, deu um sorriso condescendente. Bem, acho que o meu trabalho aqui está feito. Aproveitem a noite. Ele saiu, deixando Maria e Arthur sozinhos. Maria respirou fundo, tentando manter a calma. Não posso ficar aqui, Arthur. Não depois disso. Maria, por favor, implorou ele. Sei que errei, mas não foi só isso. Eu realmente me importo com você. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Se você se importasse, nunca teria feito isso. Sem esperar resposta, Maria subiu as escadas e começou a arrumar suas coisas. Arthur permaneceu na sala, sentindo-se totalmente derrotado. Pela primeira vez na vida, percebeu que havia perdido algo que o dinheiro não podia comprar. Maria deixou a mansão naquela noite, recusando a oferta de Arthur para levá-la. Não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava partir. A dor de sua traição era profunda demais para ignorar. Enquanto o carro de aplicativo a levava embora, Maria olhava para as luzes da cidade, tentando encontrar um caminho de volta para si mesma. Arthur, enquanto isso, ficou sozinho em seu escritório, olhando para o vazio. Sabia que havia cometido o maior erro de sua vida, e agora tudo o que podia fazer era enfrentar as consequências. Maria passou as semanas seguintes longe da mansão Montero, hospedada em uma modesta pensão nos arredores da cidade. Usou parte do dinheiro que Arthur lhe dera para alugar um pequeno quarto e começou a procurar trabalho. O vazio deixado por sua traição era difícil de ignorar, mas Maria sabia que precisava seguir em frente. Arthur, por outro lado, sentia o peso de sua ausência. A mansão, antes cheia de vida durante os meses em que Maria estivera lá, agora parecia fria e sem vida. Passava as noites recluso em seu escritório, olhando para a pasta e o contrato que haviam iniciado tudo. Uma tarde, Marcos, o assistente de Arthur, entrou no escritório segurando um pedaço de papel. Sr. Montero, disse ele hesitante, consegui localizar a Sra. Maria. Arthur ergueu os olhos, surpreso. Havia pedido a Marcos para descobrir onde ela estava, mas não tinha certeza se ela o deixaria se aproximar novamente. Ela está bem? Perguntou, a voz mais suave do que pretendia. Ela está trabalhando como garçoneta em um café no centro, respondeu Marcos. Arthur permaneceu em silêncio por um momento, processando a informação. Sabia que precisava vê-la, mas também sabia que não podia simplesmente aparecer sem algo significativo para dizer. Prepara o carro, disse por fim. Maria estava limpando uma mesa no pequeno café onde começara a trabalhar quando ouviu o sino acima da porta tocar.
Não prestou muita atenção, acostumada ao entra e sai de clientes, até ouvir uma voz familiar. Maria. Ela se virou e viu Arthur parado ali, vestido com um terno impecável, mas com um olhar que ela nunca vira antes. Arthur, disse ela, surpresa e desconfiada. O que está fazendo aqui? Ele deu um passo à frente, mas manteve uma distância respeitosa. Precisava falar com você. Não há nada para conversarmos, respondeu ela, voltando-se para a mesa que estava limpando. Por favor, me dê apenas 5 minutos, disse ele, quase implorando. Maria parou e olhou para ele. Havia algo diferente em sua postura, mais humilde. Contra seu melhor julgamento, ela assentiu. 5 minutos, disse, apontando para uma mesa vazia. Arthur sentou-se enquanto Maria permaneceu de pé, braços cruzados. Sei que sou a última pessoa que você quer ver, começou ele suavemente, e sei que o que fiz foi imperdoável. Então por que está aqui? Perguntou ela com firmeza. Porque percebi que você merece muito mais do que eu te dei, disse ele, e quero consertar as coisas, se você me permitir. Maria soltou uma risada amarga. Consertar as coisas? Arthur, você transformou minha vida em um jogo, me usou para alimentar seu ego. Como exatamente planeja consertar isso? Arthur respirou fundo, passando a mão pelo cabelo. Doei o dinheiro da aposta, cada centavo. Não quero nada disso ligado ao que aconteceu entre nós. Maria olhou para ele, surpresa. Você fez isso? Sim, mas sei que isso não apaga o que fiz com você. Só quero que saiba que me arrependo profundamente. Ela ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. E o que você quer de mim agora, Arthur? Perguntou finalmente. Quero uma chance de provar que posso ser diferente, disse ele sinceramente. Não como parte de um jogo, mas porque me importo com você. Maria sentiu o coração apertar. Queria acreditar nele, mas o medo de ser magoada persistia. Preciso de tempo, disse ela, a voz trêmula. Arthur assentiu, respeitando sua decisão. Esperarei o tempo que for preciso. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para a vida de ambos. Arthur começou a participar de projetos sociais, algo que Maria havia mencionado durante suas conversas na mansão. Envolveu-se diretamente, visitando comunidades carentes e ouvindo as histórias de pessoas que enfrentavam lutas semelhantes ao passado de Maria. Enquanto isso, Maria continuava trabalhando no café, tentando reorganizar sua vida. Mas por mais que tentasse, não conseguia tirar Arthur de seus pensamentos. Suas palavras no café ecoavam em sua mente, e ela começou a se perguntar se ele havia realmente mudado. Um dia, enquanto fazia compras no mercado, Maria encontrou Clara, a estilista que havia trabalhado com ela na mansão. Maria, que surpresa, disse Clara calorosamente, abraçando-a. Maria sorriu. Clara, o que está fazendo aqui? Estou visitando um projeto social no bairro, respondeu Clara. Arthur tem coordenado algumas iniciativas incríveis aqui. Ele está realmente dedicado. Maria ficou surpresa. Sabia que Arthur tinha dinheiro para apoiar qualquer causa, mas nunca imaginou que ele se envolveria pessoalmente. Ele esteve aqui hoje? Perguntou Maria, tentando esconder sua curiosidade. Sim, e você deveria vê-lo, Maria. Ele não é o mesmo homem que costumava ser. As palavras de Clara permaneceram na mente de Maria enquanto ela voltava para casa. Algo dentro dela dizia que talvez fosse hora de ouvir Arthur. Na manhã seguinte, Maria decidiu ir à mansão. Sentiu uma mistura de nervosismo e determinação ao passar pelo portão. Arthur estava no jardim, conversando com um grupo de crianças que participavam de um projeto educacional. Parecia diferente, mais relaxado, mais humano. Quando a viu, congelou por um momento antes de caminhar em sua direção. Maria, disse ele com um sorriso hesitante. Não esperava te ver aqui. Precisava ver por mim mesma, respondeu ela, olhando ao redor. Clara me contou sobre os projetos que você tem feito. Arthur assentiu, enfiando as mãos nos bolsos. Foi você quem me inspirou, Maria. Percebi que nunca havia usado meu poder para algo realmente significativo até te conhecer. Ela o observou por um momento, tentando ler a sinceridade em seus olhos. Você realmente mudou, não é? Perguntou, quase em um sussurro. Estou tentando, disse ele. E farei o que for preciso para provar isso a você. Maria respirou fundo, sentindo um peso sair de seus ombros. Arthur, não sei se consigo esquecer o que aconteceu, mas talvez eu possa te perdoar. Seus olhos se iluminaram. Isso é tudo que eu poderia pedir. O reencontro no jardim reacendeu uma faísca entre Maria e Arthur, mas ambos sabiam que o caminho para reconstruir o relacionamento seria longo e cheio de incertezas.
Após a conversa, Maria aceitou o convite de Arthur para almoçar na mansão, um pequeno passo para recuperar algum senso de normalidade. Durante o almoço, a atmosfera era notavelmente diferente. Maria, que antes era hesitante e reservada, parecia mais à vontade, enquanto Arthur mostrava um lado vulnerável e atencioso que ela nunca vira antes. Vi as crianças no jardim, disse Maria, quebrando o silêncio. Você está realmente envolvido nesses projetos, não é? Arthur assentiu, colocando o guardanapo ao lado do prato. Sim. Pela primeira vez, usar meu dinheiro para algo significativo me faz sentir humano. E devo isso a você? Maria inclinou a cabeça, intrigada. A mim? Sim, respondeu ele com um sorriso suave. Você me fez perceber o quão desconectado eu estava da realidade. Suas histórias, sua força. Elas me fizeram questionar quem eu era e o que estava fazendo com minha vida. Maria sentiu um aperto no peito. As palavras de Arthur pareciam sinceras, mas o medo de confiar novamente ainda persistia. Arthur, começou ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não basta dizer que você mudou. Ações são o que realmente importam. Eu sei, disse ele sem hesitar. É por isso que estou disposto a fazer o que for preciso para te mostrar que sou um homem diferente. Nos dias que se seguiram, Maria começou a acompanhar Arthur em seus projetos sociais. Ele a convidou para visitar uma escola comunitária que estava sendo reformada com fundos que havia doado. Maria hesitou no início, mas acabou concordando, curiosa para ver como ele agiria em um ambiente tão desconhecido. Quando chegaram à escola, Arthur foi recebido calorosamente por crianças e voluntários. Parecia genuinamente interessado em ouvir suas histórias e os desafios enfrentados pela comunidade. Maria ficou impressionada ao vê-lo interagindo com uma naturalidade que ela não esperava. Você está indo bem, disse Maria, observando Arthur conversar com a professora sobre as necessidades da escola. Ele se virou para ela com um sorriso calmo. Não percebi o quanto isso significaria para mim. Nunca pensei que ajudar os outros pudesse ser tão gratificante. Maria sorriu de volta, sentindo uma conexão crescente com ele. Pela primeira vez, começou a acreditar que a mudança de Arthur era real. Apesar do progresso, Maria ainda precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Decidiu que seria melhor manter alguma distância enquanto organizava seus sentimentos. Preciso voltar para o café, disse ela uma manhã, enquanto tomavam café da manhã na mansão. Arthur franziu a testa, claramente desapontado, mas respeitou sua decisão. Se é isso que você precisa, eu entendo. Obrigada, disse Maria suavemente. Mas isso não significa que eu não veja o que você está fazendo. Só preciso de um pouco mais de tempo. Arthur assentiu, sabendo que não podia apressar as coisas. Esperarei, Maria, o tempo que for preciso. Enquanto Maria voltava à sua rotina no café, Arthur continuava se dedicando a seus projetos. Passava horas em reuniões com ONGs, líderes comunitários e voluntários, tentando compensar os anos em que ignorou o mundo ao seu redor. Durante uma dessas reuniões, Clara, que também estava envolvida nos projetos, aproximou-se dele. Você mudou, Arthur, disse Clara com um sorriso. Maria ficaria orgulhosa do que você está fazendo. Arthur ofereceu um sorriso modesto. Só espero que ela veja isso um dia. Clara colocou uma mão de apoio em seu ombro. Ela já vê, mas confie no tempo dela. Maria não é alguém que se deixa levar facilmente por palavras. Você está mostrando a ela que é capaz de mais. Arthur assentiu, sentindo um renovado senso de propósito. Uma tarde, enquanto Maria servia clientes no café, um grupo de crianças entrou correndo, seguido por Arthur. Ele estava vestido casualmente, algo raro, e carregava uma sacola cheia de livros. Maria se aproximou dele, surpresa. Arthur, o que está fazendo aqui? Prometi trazer livros para as crianças, e elas insistiram em vir comigo, disse ele, apontando para as crianças que já folheavam os livros. Maria riu, balançando a cabeça. Você realmente mudou, não é? Estou tentando, disse ele sinceramente. E espero que você possa ver isso. Maria olhou para ele por um momento, sentindo uma mistura de emoções. Sabia que estava começando a confiar nele novamente, mas o medo ainda persistia no fundo. Naquela noite, enquanto Maria fechava o café, encontrou um envelope no balcão. Dentro havia uma carta escrita à mão por Arthur. Maria, sei que palavras não podem desfazer o que fiz, mas espero que possam ao menos mostrar o quanto você mudou minha vida. Antes de te conhecer, eu vivia em um mundo vazio, cercado por coisas que nunca significaram nada de verdade. Você me mostrou que há mais na vida do que dinheiro e poder. Por isso, serei sempre grato. Sei que reconquistar sua confiança levará tempo, mas estou disposto a esperar.
Não porque faz parte de um jogo ou desafio, mas porque você é a única pessoa que já me fez querer ser um homem melhor. Com carinho, Arthur Maria sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto lia a carta. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez, sentiu que poderia lhe dar uma segunda chance. O sol brilhava intensamente naquela manhã enquanto Maria arrumava as mesas do café, pensando em como sua vida havia mudado desde que deixara a mansão Montero. Fazia 3 meses e, embora tivesse reconstruído parte de sua rotina, algo ainda parecia incompleto. Então ouviu a campainha tocar. Erguendo os olhos, viu Arthur parado ali, vestido de forma simples, com uma expressão que nunca vira antes, uma mistura de nervosismo e esperança. Arthur, disse ela, surpresa. O que está fazendo aqui? Ele deu um passo à frente, hesitando antes de falar. Precisava te ver, Maria. Tinha que dizer algo que não consigo mais guardar. Ela cruzou os braços, tentando manter a distância emocional que havia construído. Acho que já dissemos tudo o que havia para dizer, não acha? Talvez, respondeu ele, os olhos fixos nela. Mas eu não podia deixar você sair da minha vida sem tentar de novo, sem te dizer o quanto você mudou quem eu sou. Maria respirou fundo e colocou o pano que segurava no balcão. E o que exatamente você quer de mim agora, Arthur? Outra chance de provar que pode vencer em qualquer coisa. Não, disse ele rapidamente. Nunca mais quero te machucar, Maria. Só quero que saiba que o homem que você conheceu durante aquele contrato estúpido se foi. Você me mostrou que a vida é muito mais do que poder ou dinheiro. Estou aqui porque quero ser um homem digno de você. O coração de Maria disparou, mas ela manteve a compostura. Suas palavras pareciam sinceras, mas as feridas da traição não estavam totalmente curadas. Você realmente mudou, Arthur? Perguntou quase em um sussurro. Estou tentando, Maria, disse ele com firmeza. E tudo o que quero é uma chance de te mostrar, não com palavras, mas com ações. Maria permaneceu em silêncio, procurando sinceridade em seus olhos. Finalmente, disse, a mudança leva tempo, Arthur. Assim como o perdão. Eu sei, respondeu ele com um leve sorriso. E estou disposto a esperar o tempo que for preciso. As semanas seguintes foram repletas de encontros entre Maria e Arthur. Ele a levou para ver os projetos sociais que havia iniciado, enquanto ela o convidava para ver seu mundo no café. Gradualmente, Maria começou a perceber que o homem ao seu lado agora era diferente daquele que conhecera meses atrás. Um dia, Arthur a convidou para um evento de caridade em um bairro carente onde ele vinha trabalhando. Maria aceitou, curiosa para ver como ele se comportava naqueles ambientes. Durante o evento, enquanto Arthur falava sobre as mudanças implementadas na comunidade, olhou diretamente para Maria na plateia e sorriu. Após seu discurso, aproximou-se dela e estendeu a mão. Venha comigo. Quero-te mostrar uma coisa. Arthur a levou de volta à mansão, especificamente ao jardim, onde tantas conversas importantes haviam ocorrido. Mas desta vez, o local estava transformado. O jardim estava iluminado por fileiras de luzes penduradas nas árvores, e um caminho de pétalas de flores levava a um arco decorado com rosas brancas e vermelhas. Sob o arco, uma pequena mesa com 2 cadeiras estava posta, completa com uma garrafa de vinho e 2 taças esperando por eles. Maria ficou sem palavras ao absorver a cena. Arthur, o que é isso? Algo que eu precisava fazer, disse ele, guiando-a pelo caminho. Quando chegaram ao arco, Arthur segurou firmemente as mãos dela. Maria, você mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Antes de você, eu era um homem vazio, obcecado por controle e sucesso. Mas você me mostrou o que realmente importa: pessoas, conexões, amor. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, mas ela o deixou continuar. Sei que nosso começo foi errado, e não posso mudar o passado, mas o que posso fazer é prometer um futuro melhor, se você me permitir. Arthur soltou as mãos dela por um momento e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Ajoelhou-se lentamente, olhando para ela com a expressão mais vulnerável que Maria já vira. Maria, começou ele, a voz trêmula. Não quero que seja minha esposa por causa de um contrato ou uma aposta. Quero que seja minha esposa porque eu te amo. Quero construir uma vida com você baseada em respeito, confiança e amor verdadeiro. Quer casar comigo, de verdade desta vez? Maria cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Seu coração estava dividido entre a dor do passado e a esperança pelo futuro, mas ao olhar para Arthur, viu sinceridade, arrependimento e amor. Sim, Arthur, disse ela, a voz embargada. Eu aceito. O rosto de Arthur se iluminou com um sorriso radiante enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Levantou-se, puxando-a para um abraço apertado, e os dois permaneceram ali, sob as luzes e o arco floral,
como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. A cerimônia ocorreu 2 meses depois, no mesmo jardim. Desta vez, o cenário estava ainda mais deslumbrante, adornado com flores frescas e velas que criavam uma atmosfera mágica. Maria usava um vestido branco com bordados delicados, o cabelo penteado em um coque elegante com pequenas flores brancas entrelaçadas. Arthur, em um terno preto clássico, estava no altar, os olhos brilhando de emoção. Enquanto Maria caminhava pelo corredor, cada passo carregava a promessa de um novo começo. Os convidados, amigos, voluntários e pessoas que se tornaram significativas na vida de ambos, assistiam em silêncio, comovidos pela união que finalmente acontecia de forma genuína. Durante os votos, Arthur segurou as mãos de Maria e disse: Maria, você é a melhor coisa que já me aconteceu. Prometo te amar, respeitar e estar ao seu lado em todos os momentos, bons ou ruins. Obrigado por me dar a chance de me tornar um homem melhor. Com lágrimas nos olhos, Maria respondeu: Arthur, você me mostrou que as pessoas podem mudar e que o amor verdadeiro exige coragem. Prometo caminhar ao seu lado, sempre, enquanto construímos nossa vida juntos. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, eles se beijaram enquanto a multidão irrompia em aplausos calorosos e pétalas eram jogadas no ar. A recepção foi repleta de música, risadas e dança. Arthur e Maria, de mãos dadas, valorizaram cada momento, sabendo que haviam superado o passado e estavam prontos para construir um futuro juntos. O que você acha? Maria fez a coisa certa ao perdoar e se casar com Arthur. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Qual é a sua nota? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.